Gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu Valderi Rodrigues do cargo de secretário especial da Fazenda após embate sobre o orçamento sancionado com um veto de quase 20 bilhões de reais e bloqueio adicional de mais 9 bilhões. Defensor do ajuste fiscal, ele é um dos idealizadores da PEC emergencial que prevê o controle de despesas públicas em caso de crise. No ano passado, Valderi defendeu congelar aposentadorias e mexer no seguro-desemprego para liberar dinheiro para a Renda Brasil, o que desagradou o presidente Jair Bolsonaro, que falou em dar um cartão vermelho aos autores dessa proposta. Para o lugar dele, foi escolhido o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Serrão, como é que você vê essa troca? Olha, não é só a troca dele, não. Está havendo uma troca gigantesca dentro do Ministério da Fazenda. Houve, sim, conflitos de interesse, de ideias, nesse debate meio assodado do orçamento, né? Nesse longo, demorado, enrolado debate do orçamento federal. Então, há baixas na equipe de Paulo Guedes e a gente ainda não sabe se isso é para atingir o ministro, que vem sendo desgastado desde o primeiro dia em que assumiu, ou se isso é só uma mudança rotineira, são personagens do Ministério da Economia indo para cargos em grandes empresas da área privada. Vamos aguardar para saber direitinho o que aconteceu. E aí, Constantino? Eu acho que para responder a dúvida legítima do Serrão, a gente pode pensar, para começar, né, no nome que vai assumir o lugar do Valderi, né? O Bruno Funchal é alguém absolutamente respeitado, né? Pelos mercados, pelos economistas. Então, eu acho que deve ter existido, sim, alguma pressão do Centrão. Houve algum desgaste na história do orçamento, houve ruído, né? Na questão da reforma tributária também, a Flávia, né, que vai sair, vem com uma mentalidade de apoiar um projeto que estava na Câmara, que não é o que o ministro quer. Então, eu analisando de longe, não me parece que o ministro Paulo Guedes saia enfraquecido dessas mudanças. Muito pelo contrário. E os nomes que ele coloca nos cargos-chave continuam sendo nomes da sua confiança e de reputação ilibada e credibilidade. Então, realmente eu vejo como alguma coisa aparentemente normal. Amanda, tem alguma mudança nessa alteração de cargos? É mais uma reacomodação de peças nesse xadrez político que virou o Ministério da Economia, fruto aí do desgaste com a aprovação do orçamento. Houve uma cobrança de setores políticos, de parlamentares do Centrão. O cargo do Valderi Rodrigues, a cabeça dele foi oferecido quase como um sacrifício aí, ele foi tido como um bode expiatório, porque era uma linha dura da defesa da responsabilidade fiscal e das contas públicas. Então, tudo que pediam ao Valderi Rodrigues, ele sempre negava com a justificativa, a desculpa de que não cabia no orçamento, não cabia nas contas públicas. Então, a cabeça dele acabou sendo dada aí a prêmio depois dessa novela, dessa confusão que virou a aprovação do orçamento. Mas aí tem outros nomes saindo, né? A Marta Seber no PPI, que é responsável aí por toda a concessão de ferrovias, rodovias, aeroportos, é braço direito ali do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A Vanessa Canado, que era o cérebro, a cabeça aí por trás da reforma tributária, sai antes também da aprovação da reforma tributária. Eu acho que é mais uma acomodação da equipe econômica, esse novo cenário político que envolve o Centrão, e uma tentativa do ministro Paulo Guedes, porque ele mesmo se desgastou muito com essas figuras políticas do Centrão. A gente tem que lembrar que o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, disse com todas as letras que a equipe econômica avalizou, acompanhou toda a movimentação, todo o processo de aprovação do orçamento e depois quis fazer vetos, quis fazer cortes, dizendo que não cabia nas contas, que estourar o teto de gasto e que podia ter crime de responsabilidade fiscal. E também tem uma pressão grande aí para dividir o Ministério da Economia, para recriar pastas da Previdência, do Trabalho, da Indústria, do Comércio do Exterior, do Planejamento. A gente tem que lembrar que houve uma fusão de todas essas pastas para criar um super Ministério da Economia que agora está sob fogo cruzado. Serrão, você? Bom, vai sair também do governo a Marta Semelier, que é que cuida da área de parcerias de privatização. E essa área do PPI sairá do Ministério da Economia e deve voltar para o Palácio do Planalto. Aí é a dúvida, vai entrar alguém do Centrão para cuidar disso? Fica a pergunta no ar, né, Constantino? Você acha que entra ou não? Não sei dizer, Paulo. Agora, a verdade é a seguinte, a agenda reformista está muito aquém do que o Brasil precisa e deseja. Tem o fator da pandemia, tem o fator de governabilidade, que agora o governo conseguiu articular melhor
com o Centrão, e tem o fator boicote, né? Agora já tem o Rodrigo Maia cada vez mais do lado do Lula, né? Já está falando que é bom para o debate ter o Lula de volta. Então a gente pode apenas imaginar o quanto que o Rodrigo Maia agiu ali nos bastidores para impedir o andamento da agenda reformista do governo. Então, assim, o governo está aquém, né? Ele precisa entregar melhores resultados nessa área econômica, sem dúvida. Amanda, para a gente fechar, um tweet. Precisa ter uma articulação política melhor do Ministério da Economia, e o Paulo Guedes não tem se saído bem nessa função, né? Então ele precisa se cercar também de auxiliares que consigam se movimentar politicamente no Congresso Nacional, porque senão de nada adianta ter agenda reformista se você não consegue articular e aprovar esses projetos e essas PECs.